está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Lugar da mulher é na agroecologia, e onde mais ela quiser. No papo de hoje, a gente vai para a base, para o começo, meio e fim da produção rural. Seja na produção de cultura, de comida, de agroecologia, de lutas também. Hoje, a gente fala das mulheres rurais e celebra elas, vocês, que movimentam campo e cidade. Lugar de mulher é na agroecologia, e onde mais ela quiser. Eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal. Toda segunda-feira estamos aqui discutindo agroecologia, sustentabilidade, falando do campo, falando de cidade. Então, segue a gente, não perde nenhum podcast. Tanto no YouTube quanto no Spotify, você pode seguir, adicionar aquela notificaçãozinha e não perde nada, porque toda semana tem papo diferente, papo bonito, papo resistente aqui com a gente. Fica com a gente, segue a gente aí. Estamos quase chegando na marca de 2.000 seguidores no Spotify. A gente precisa de você, viu? Hoje falamos sobre o Dia Internacional da Mulher Rural, o 15 de outubro. E a gente traz esse tema sabendo e afirmando que o lugar da mulher é na agroecologia e onde mais ela quiser. Falar da mulher rural é imediatamente falar de agroecologia, de produção de comida, de cultura, de sustentabilidade. É falar da vida rural. No Brasil, 14 milhões no campo são mulheres. E no mundo, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, elas compõem 40% da mão de obra agrícola em países em desenvolvimento. Então toda vez que você pegar uma comida de verdade nas suas mãos, pense em todas as mãos que fizeram com que essa comida fosse possível. Pense na mão de mulheres guerreiras, trabalhadoras rurais, que lutam pela minha, pela sua, pela nossa comida, mas também por equidade, por justiça no trabalho rural, por protagonismo e por suas vidas também. Viva a mulher rural! E é para falar desse tema tão bonito, tão importante, que hoje a gente convida para a nossa mesa Vânia Marques Pinto. Ela que é agricultora familiar, formada em pedagogia da terra e é mestra em educação do campo. É a primeira presidenta eleita da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura. Muito bem-vinda, Vânia. Olha, antes de mais nada, a gente está aqui para falar desse dia, né? O 15 de outubro, Dia Internacional da Mulher Rural. Que data, né? Que importância tem a gente celebrar essa mulher do campo, especialmente em nosso campo, no Nordeste, que é cheio dessa produção feita por mulheres, Vânia? Celebrar essa data é muito importante porque é o reconhecimento dessas pessoas, dessas mulheres que estão no campo, nas florestas, nas águas, nas caatingas, nos sertões, no nosso semiárido nordestino, produzindo comida, produzindo alimento, produzindo vida, porque nós mulheres, nós desempenhamos essa função que é da produção, mas também da reprodução da vida. E esse reconhecimento é fundamental, enquanto pessoas que durante muito tempo, nós mulheres, ficamos na invisibilidade, né, desse trabalho. Então, ter um dia dedicado à mulher trabalhadora rural é fundamental, porque também é símbolo de reconhecimento dessa força da natureza que vive no campo, que trabalha no campo, que produz e que alimenta a sua família e alimenta também várias outras famílias brasileiras. E falar da mulher rural não pode ser só falar do trabalho braçal agrícola, né? Hoje, segundo o IBGE, o Brasil vive uma crescente com mulheres proprietárias de estabelecimentos rurais. 38% estão à frente deles. Mas não é a realidade de todas. Mulheres acumulam o trabalho rural sem acessar terras. Convivem no Nordeste com a crescente das eólicas, o avanço da energia solar que expulsa agricultoras de suas casas e ainda ocupam a dupla jornada. Pensando na agroecologia, inclusive, que a gente sabe que ainda não chega para todas as mulheres agricultoras, te pergunto, Vânia,
como vencer desafios tão antigos no campo brasileiro. E como vencer eles, inclusive, pensando nessa agroecologia. Nós temos desafios que são gigantescos. E quando a gente olha para o avanço do capitalismo no mundo, a cada dia que passa na sua forma mais brutal, ideologicamente, despropriando as pessoas e tirando aí o direito de permanecer na terra, quando a gente olha para os povos do campo, das florestas e das águas, porque eles desterritorializam as famílias que ali residem naquele território, aquele espaço rural, por meio das formas mais cruéis, né? Trazendo aí desmatamento, contaminando o nosso solo com veneno. E agora, mais recentemente, com essa questão da produção de energias renováveis, que chamam de energias limpas, mas que tem um efeito sociocultural gigantesco sobre as famílias. Há também até de se questionar até que ponto que elas são realmente energias limpas, porque não pode pensar apenas do ponto de vista ambiental. E até ambientalmente falando, né? O quanto que ela também prejudica o modo de viver daquelas famílias, tirando ali a possibilidade da produção nos seus territórios. Então, nós temos desafios gigantescos e esses desafios estão postos principalmente por conta desse avanço do capitalismo no campo, nas florestas e nas águas que desapropriam, que desterritorializam as famílias que ali residem. Então, pensar a agroecologia também é pensar em uma alternativa, é pensar em um modo de vida diferente daquele formato, né, da agricultura tradicional que se tem, de uma agricultura que não pensa as pessoas enquanto centro do trabalho, que pensa as pessoas apenas como mera produtoras, como mera trabalhadoras e não como pessoas que vivem naquele território, que vivem naquele espaço. Então, esses desafios que são postos, eles são gigantescos e a agroecologia, ela é sim uma alternativa a esse modo de produção que persiste no nosso campo brasileiro. Então, para poder superar esses desafios, obviamente que a gente precisaria de estar superando o capitalismo, mas é algo que está ainda distante da nossa realidade. Então é preciso pensar alternativas para que a gente minimize esses impactos e também pensar em como que a gente pode, a cada dia, ir diminuindo essa distância. Perfeito. Olha, a luta persiste, mas avança também. Em todos os cantos, da região metropolitana até o sertão, mulheres aprendem com cooperativismo, sindicatos rurais e ONGs também, inclusive organizações como a própria CONTAG, né? E se fortalecem em atividades rurais. A agroecologia em muitos desses processos também, né, Vânia? Que importância tem essas organizações? Muitas delas com mulheres à frente, para esse aprendizado, para as formações por liberdade à mulher rural. Eu pergunto isso, inclusive, pensando em você, né, Vânia? Que hoje é a primeira presidenta eleita em mais de 60 anos da CONTAG. Nós, mulheres, estamos nesses espaços, nos movimentos sociais, seja ele específico de mulheres ou movimentos mistos, nos sindicatos, por uma conquista nossa. Nós conquistamos esse lugar garantindo o direito da participação, o direito das mulheres participarem, porque também foram espaços que historicamente são negados, são espaços que foram construídos a partir de uma luta coletiva, a partir de um movimento em que as mulheres se unem, são várias águas que se unem para poder formar um rio e se tornar a potência que é, né, a potência que somos nós mulheres nesses espaços. E esses espaços, os sindicatos, os movimentos sociais, quer seja ele específico ou não de mulheres, organizações, são instrumentos fundamentais para que a gente permaneça, para que a gente faça a nossa luta, para que a gente garanta a nossa participação nesses espaços, garantindo formação, garantindo que a gente construa possibilidades.
que a gente construa a narrativa e que a gente garanta os nossos direitos que historicamente foram negados. Quando a gente pensa que para as mulheres ter acesso à escola, demorou muito tempo para ter acesso à saúde, até coisas básicas como o documento, uma identidade. Então, esses espaços são instrumentos fundamentais para que a gente consiga fazer formação, para que a gente consiga garantir a nossa participação, levantar as nossas demandas, pautar, construir as nossas pautas, fazer grandes mobilizações, a exemplo da Marcha das Margaridas, e a partir daí trazer as conquistas e garantir os direitos que foram historicamente negados para nós mulheres. Quando a gente olha para a política do quintal produtivo, que foi uma pauta vinda através da Marcha das Margaridas, entendendo que o quintal é uma extensão da casa e que, portanto, somos nós mulheres que estamos nesse espaço também produzindo alimento, reconhecer esse espaço também como espaço de produção. Então, são instrumentos fundamentais para garantir a nossa formação, garantir a nossa organização, garantir a construção das nossas pautas, as nossas mobilizações e a gente conseguir avançar para poder garantir os nossos direitos. E esses direitos são fundamentais para a nossa existência. Então, tem papel fundamental, mas são espaços que não foram dados, foram espaços que são conquistados e que a gente tem muito ainda para poder avançar, porque a gente vive numa sociedade que é patriarcal, numa sociedade que é machista, e esse patriarcado, esse machismo, ele também acaba sendo repercutido para dentro dos espaços, quer seja eles públicos ou privados. Então é algo que a gente precisa ainda avançar muito. E esse dia também serve para nossa reflexão do quanto que a gente avançou, mas do quanto que a gente precisa ainda avançar na sociedade brasileira. Perfeito. Protagonismo é a palavra de ordem quando a gente fala da mulher rural, no contexto, inclusive, da assistência técnica. Uma mudança que é vivida, mas acontece no campo. O que mudou? Que protagonismo é esse que vem, inclusive, com esse trabalho de assessorias técnicas? É o que a gente pergunta para Verônica Souza, agricultora assessorada pelo Centro Sabiá, lá no Agreste Pernambucano, lá em Orobó. Boa tarde, meu nome é Verônica, moro no sítio Caraúbas, município de Orobó. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mulheres empreendedoras, mulheres agricultoras, que nós merecemos sim os reconhecimentos que nós temos hoje, né? E graças a Deus temos os cursos técnicos, os acompanhamentos do Centro Sabiá, a nossa família, acompanhamento principalmente para nós mulheres, poder empreender aqui na nossa agricultura, aquilo que a gente planta e colhe com o maior prazer, né? Isso para que a gente possa estar levando um pouco desse conhecimento para outras pessoas, para outras mulheres. E o Centro Sabiá sempre traz para nós esse momento de diálogo, de participação em cursos, palestras, né? Isso para que a gente possa estar mais empoderada nessa questão. Agricultora, sim, com o maior prazer. A gente temos aqui no nosso município uma feira agroecológica, que foi através do Centro Sabiá, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Orobó, que colocou essa feira agroecológica, onde a maioria delas somos mulheres que trabalham na roça, mulheres que somos agricultores, podemos ser empreendedoras, levar nossos produtos para a feira agroecológica, participar de outros movimentos, né? Então, para a gente é muito prazeroso a gente poder estar empoderada daquilo que nós somos, mulheres agricultoras. E, assim, sempre é bem-vindo, porque nossas vidas melhoram através desses apoios técnicos, né? A nossa dependência como mulher, a nossa renda como mulher, para a gente não poder depender de mais de quem, e sim da nossa própria a nossa mão de obra, o nosso artesanato, né? Isso a gente temos várias outras coisas, fazer o nosso próprio bolo através de fogão orgânicos, né? Então isso para a gente não tem palavras. Maravilha, você ouviu aí a voz de Verônica Souza, agricultora agroecológica assessorada pelo Centro Sabiá. E olha, falar da mulher rural é falar de mudança no campo, é falar de quem comanda tantas casas, tanto da agricultura familiar. E a gente vai continuar pensando nisso, viu? Mas agora a gente faz uma pausa. Fique aí, a gente volta já com mais da mulher na agroecologia. E esse que é o lugar da mulher, e onde mais ela quiser. Fique aí, a gente volta já.
Agroecológico. Para abrir o giro, falamos das ações da Caatinga Climate Week, a Semana do Clima da Caatinga, que aconteceu no dia 1 até o dia 4 de outubro. No primeiro dia da Caatinga Climate Week, realizadas em Caruaru, no agreste pernambucano, as enviadas especiais da COP30 conheceram as experiências de adaptação climática da Associação de Mulheres da Agricultura Familiar do Sítio Carneirinho. A associação nasceu da luta de mulheres que deixaram a indústria têxtil para retomar o trabalho no campo, com apoio de políticas públicas. Hoje, elas produzem alimentos de qualidade, enfrentam de forma direta os impactos das mudanças climáticas e afirmam a autonomia feminina na comunidade. Na tarde do mesmo dia, as enviadas especiais da COP30 participaram da plenária Vozes dos Biomas. E entre elas, esteve presente a primeira-dama Janja Lula da Silva, que também é enviada especial para a Agenda de Mulheres. Vamos ouvir o que ela disse. Eu estava lendo sobre a caatinga, estudando um pouquinho mais, e é um bioma importante para o sequestro de carbono, né? Então a gente precisa proteger esse bioma de todas as formas, e a gente só consegue fazer isso unindo, né, as tecnologias sociais desenvolvidas pela sociedade com as políticas públicas, né, que o governo apresenta. E eu acho que essa a nossa tarefa aqui, é ouvir, é levar e apresentar essas propostas na COP. Seguindo com o giro, mas ainda dentro das experiências da Caatinga Climate Week, a gente fala da saudação do presidente Lula à Semana do Clima da Caatinga. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma saudação aos participantes da Caatinga Climate Week, ressaltando a importância do bioma Caatinga na agenda climática global. Ele também destacou o bioma como um relevante centro de tecnologias sociais e de soluções para o enfrentamento da crise climática. Salve a Caatinga! Se liga no que o presidente Lula trouxe. Bom dia, companheiras e companheiros que estão acompanhando as discussões da Semana do Clima da Caatinga. Esse chamado global para reconhecer o semiárido e a Caatinga como um território estratégico na agenda climática. Eu sou filho do semiárido nordestino e carrego essa origem com muito orgulho. Por isso, também fiquei imensamente feliz com o sucesso do evento de vocês. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, é coisa nossa, berço de uma biodiversidade única. E longe de ser um território de escassez, é um laboratório vivo de resistência, adaptação e inovação climática. Levar a Caatinga e suas soluções para o centro das discussões da COP é valorizar saberes dos nossos povos, é valorizar o Brasil e mostrar ao mundo que esse patrimônio natural tem muito que ensinar sobre resiliência climática. A COP30 será um marco essencial para o futuro do planeta. Vamos ter a oportunidade de unir, no coração da Amazônia, países, povos e vozes em torno de um objetivo comum: garantir que todas as pessoas possam viver em um mundo mais justo, saudável e sustentável. Aguardo vocês em Belém. Boa sorte. É a Caatinga no centro dos debates climáticos. Semana do Clima da Caatinga, Caatinga Climate Week e Centro Sabiá, juntos pelo bioma Caatinga. Giro agroecológico. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando sobre a mulher rural, comemorando, né, o mês da mulher rural. Hoje, nosso assunto é lugar da mulher é na agroecologia e onde mais ela quiser. Olha, a agroecologia também como porta de uma resistência, né? Se é da agricultura familiar que vem a nossa alimentação, 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, quando a gente pensa em equidade e igualdade no campo, onde entra essa agroecologia como caminho por protagonismo da mulher? A gente ouve Valquíria Florencio, zootecnista, licenciada em Ciências Agrícolas. Ela é assessora técnica do Centro Sabiá, na zona da Mata Pernambucana. Bora ouvir? A agroecologia, ela valoriza os saberes e o cuidado tradicionais. Então, através da mulher, essa agricultura familiar ela é sustentada por parte do seu trabalho, que é invisibilizado.
As mulheres, elas cuidam das hortas, das sementes, dos quintais produtivos, da alimentação, a gestão do lar. E esse saber, esse conhecer, essa importância do papel das mulheres na agricultura e seus saberes, já é um passo para a equidade e de transformar este cuidado em um valor social e econômico. Muitas das vezes, as mulheres não produzem apenas alimentos, elas produzem vida, uma grande diversidade e principalmente resistência em adotar práticas sustentáveis que elas fazem garantir uma alimentação saudável para a sua família e a sua comunidade. E com isso, ajuda a manter viva a biodiversidade local. Esse papel de diferença entre equidade das mulheres surge muito o papel da liderança. Tem sido derrubado muito esse tabu através das mulheres se tornarem líderes nas suas associações, nas cooperativas, nos movimentos sociais. Isso transforma melhor o olhar delas no campo. E traz uma política social, uma política que combate a desigualdade de gênero, reconhecendo que seu papel essencial na segurança alimentar é fundamental para a sua comunidade. Maravilha, Valquíria, muito obrigado, viu? Olha, a gente quer ouvir quem faz também. Por isso, a gente pergunta como que a agroecologia te ajuda a ter espaço na produção. O que muda com essa assistência técnica que a gente vinha aqui conversando com Valquíria Florencio. A gente conversa agora com a agricultora familiar lá do Agreste Pernambucano, Evanice Pereira. Evanice, fala seu nome, de onde você está falando, se apresenta pra gente. Oi, João. Olá, ouvintes. Sempre um prazer participar do seu programa. Eu sou Evanice Pereira de Souza, agricultora agroecológica. Eu moro aqui na comunidade de Gameleira, aqui em Tapetim, sertão do Pajeú. A agroecologia chegou para a gente para mudar nossas vidas. A agroecologia é mudança total, não é só orgânico. Você aprende a conviver, a cuidar, a preservar, a viver com autonomia, comida saudável para você e todas as pessoas do seu ciclo. E não é só conviver com o semiárido, é conviver com todos. Todo mundo ao seu redor, os animais, as pessoas, você vê o mundo de outra forma. Como se abrissem seus olhos que, apesar de enxergar, não viam. Junto com tudo isso, para melhorar ainda mais, chegou a assistência técnica, que juntou o seu conhecimento com a nossa vivência aqui na base. Pense numa mistura que deu certo. Deveria ter sempre assim, direto, para que todo agricultor, agricultora, para auxiliar cada vez mais a vida de quem já trabalha, principalmente dessa forma agroecológica, e para ajudar aqueles que ainda não conhecem essa forma agroecológica de também começar a trabalhar para o bem deles e do nosso meio ambiente também. Que não são informados, né, as pessoas que ainda vivem com a cabeça fechada, assim como muitos de nós também vivíamos. Se você trabalha com agroecologia e tem assistência técnica, você é privilegiado, acredite nisso. É por isso que a gente precisa ir além. Como acontece essa formação para falar da divisão de trabalho, de feminismo, de protagonismo e autonomia com as assessorias técnicas. A gente ouve de novo aqui Valquíria Florencio, ela que é assessora técnica do Centro Sabiá, lá na Zona da Mata de Pernambuco. Já há uma valorização dessa divisão de trabalho, da melhoria na agricultura familiar e principalmente de quem sustenta essa produção no seu dia a dia. A agroecologia surge como um caminho de transformação, porque, ao meu ver, ela rompe com a lógica da invisibilidade e traz a mulher para o papel principal. Discutir feminismo no campo é falar sobre essa desigualdade na divisão do trabalho e reivindicar a autonomia econômica dessas mulheres, reconhecendo
suas técnicas, suas autonomias políticas. Para as assessorias técnicas, isso significa abrir espaço para que as mulheres sejam não apenas beneficiárias, mas também multiplicadoras do seu conhecimento, que sejam extensionistas, formadoras, pesquisadoras, guardiães dos seus saberes. Significa reconhecer que elas produzem conhecimento e, logo, isto precisa ser valorizado e reconhecido. Quando as mulheres têm o poder de decisão sobre o que e como produzir, seja nos seus quintais, nas suas hortas, nas feiras ou nas cooperativas, ela exerce uma autonomia extrema, uma liberdade real. Falar de agroecologia é, portanto, falar de justiça, é de equidade, é fortalecer a presença das mulheres como sujeitos de direito e de transformação, e não deixá-las como coadjuvantes nessa história. Porque quando a mulher tem voz no campo, a terra floresce com mais diversidade e afeto. Valeu, Valquíria. É isso. E muito bem, como a gente está chegando nos finalmente desse nosso papo, eu trago o quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Hoje é com elas. A gente quer ouvir as mulheres rurais, agricultoras, quem de fato alimenta campo e cidade. E a nossa pergunta é a seguinte: na agricultura, no campo, no meio rural, onde é o lugar da mulher? Mete o bico. Nós, mulheres, nós somos o que nós queremos ser. Então, o lugar de mulher é onde ela quiser. Olha só, João, aqui a gente pode ser o que quiser, né? Não só aqui, mas em todo lugar. Pelo menos deveria ser assim, né? A gente pode ser de verdade. E podemos estar em todo lugar. E não estou falando só no quintal, no roçado, na casa, na sementeira. Também estamos nos conselhos, sindicatos, lutando cada vez mais pelo nosso direito de equidade. Aqui temos jogadores de futebol, cantoras que animam depois dos jogos. Temos orgulho de sermos agricultoras. Antes eu nem via isso, depois das associações, né, da assistência técnica, das viagens que eu sempre faço, intercâmbio, todas essas coisas boas que aconteceram na minha vida, e de outras mulheres, né, também, foi que eu conheci alguém que até então não existia para mim, que foi eu mesma. Eu existia, mas eu nem me via como me vejo hoje. E assim como ninguém vira doutor sem passar pelo professor, né, ninguém come sem o agricultor também. Muito obrigada, sempre um prazer participar do seu programa. Meu nome é Leni Ferreira Gomes Pereira, sou agricultora agroflorestal há 30 e poucos anos, e na qual eu me sinto muito bem, me sinto muito segura, me sinto que eu imito um pouco a natureza, e assim, a mulher na agricultura, ela é um ponto muito fundamental, porque ela tem uma sensibilidade de estar sempre junto com a natureza, buscando plantar mais vida, buscando ter o nosso autoestima. Na agricultura agroflorestal, eu me realizo, porque cada vez que eu entro dentro do meu sistema, eu vejo a presença de Deus, eu vejo a presença de que tudo eu estou fazendo no caminho certo. Então, o lugar da mulher agricultora é na agricultura. É numa agricultura limpa, numa agricultura de que certeza que você está alimentando, está se alimentando e também está alimentando outras pessoas. Para mim, a agricultura é a coisa mais linda que tem para o agricultor e a agricultora. Maravilha, minha gente! É isso, o lugar da mulher é na agroecologia. E onde mais ela quiser. A gente ouviu aqui Dona Leni Pereira, que faz parte da região metropolitana do Recife, a agricultora agroflorestal, com uma das primeiras agroflorestas de Pernambuco.
A gente ouviu também a Evanice Lima, do Sertão, a agricultora familiar, assessorada pelo Centro Sabiá. Ouvimos também Verônica Pereira, lá de Orobó, também assessorada pelo Centro Sabiá, com tantas produções bonitas nas feiras agroecológicas. E ouvimos também Valquíria Florencio, ela que é assessora técnica do Centro Sabiá, lá na zona da Mata de Pernambuco. E a gente quer voltar esse papo terminando aqui com Vânia Marques Pinto, ela que é a presidenta da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Vânia, depois de um papo tão bonito, muito obrigado pelas suas participações também. Tem algum recado que você quer deixar para a mulher rural que está ouvindo a gente, agricultoras do campo, da cidade, desde a região metropolitana até o sertão? E eu quero aproveitar para poder agradecer a oportunidade que é estar aqui nesse podcast Centro Sabiá, que há mais de 30 anos atua no fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, com base na agroecologia. A agroecologia ela é fundamental para as nossas vidas, principalmente quando a gente olha para a agricultura familiar, porque a agroecologia não é apenas um modo de produção, é um modo de vida, é um jeito de ver, um jeito diferente de ver a vida no campo brasileiro, na floresta e nas águas. Então eu quero aqui agradecer imensamente e desejar sucesso com esse trabalho que vocês estão fazendo, e dizer que a CONTAG ela prima muito por esse processo alternativo, por essa proposta de mudança de sociedade, e sem sombra de dúvidas vamos seguir juntas e juntos rumo pensando numa sociedade diferente e que coloque na centralidade os seres humanos, as pessoas. Tá aí, minha gente, vamos fazer a agricultura familiar florescer e florescer cada vez mais com elas que são protagonistas, a mulher rural. O lugar da mulher é na agroecologia e onde mais ela quiser. Gente, conversamos hoje aqui também com Vânia Marques Pinto, ela que é agricultora familiar, formada em pedagogia da terra e mestra em educação do campo, primeira presidenta eleita da CONTAG. Pessoal, o Cantos do Sabiá está chegando ao fim. O que não acaba, é claro, é a nossa produção, seja no site, seja no YouTube, seja no Spotify, seja nas redes sociais. Então segue a gente por aí, procura Centro Sabiá por onde você mais consome mídia. Lá você encontra a gente, encontra muito da agroecologia. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas França. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.